Adivinha quem tá aí hoje? Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Bruno, você está no MDC, então já deixa um like, se inscreve e vamos pro vídeo que hoje eu trouxe de novo ela, a musa do canal. Essa é a musa do canal de verdade. Olha ela, olha ela, olha nas bobajadas de sempre, vamos ver o que ela fala. Lá na Itália, o prefeito de Milão disse que a população não deveria sair em quarentena. Tem estudos que dizem que quarentena agrava a situação. Ou o efeito é nulo ou o efeito é negativo, ele agrava. Mas esquece que esses estudos aí também não corroboram com a narrativa, né? Então não tem por que escutar eles. Ficaram em quarentena e agora centenas de pessoas morreram. Economicista europeu dizendo que a morte de idosos é bom para a economia. Onde o capitalismo deu certo? Essa menina é muito boa, adoro ela. O economicista europeu dizendo que a morte de idosos é bom para a economia. Deve ser bom para o Estado, porque o Estado, via de regra, banca a aposentadoria dessas pessoas. Só que o capitalismo não precisa, inclusive capitalistas de verdade são contra a existência do Estado. Então não sei o que ela tá falando de capitalismo. Mas vamos ver as bobagens que saem hoje, vai. Quem aqui nunca se deparou no meio de um debate com alguém da direita fazendo a seguinte pergunta: me fala em que lugar no mundo o socialismo deu certo? Quando a Luciana Genro era candidata à presidência da Quando o cara fala isso, é porque ele quer bater em cachorro morto, né? Mas de sacanagem, socialismo é uma porcaria, mata um monte de gente, precisa de força bruta do governo, precisa de arma, precisa de polícia na rua. Senão não funciona, senão as pessoas vão querer fazer coisas fora do Estado. Então você precisa aumentar a fiscalização, aumentar a coerção em cima das pessoas, né? É óbvio que não vai dar certo. Então esse tipo de pergunta é uma bobagem mesmo. República, por exemplo, ela deu uma entrevista para o Danilo Gentili e a primeira coisa que ele fez foi exatamente essa pergunta. Ele disse: tá, Luciana, me diz aí em que lugar o socialismo deu certo. E aí a Luciana Genro já foi logo negando todas as experiências socialistas que já existiram no mundo e dizendo que deturparam Marx. Fico com essas experiências que se chamavam de socialistas, mas que não eram socialismo, porque a ideia do socialismo é uma ideia generosa de igualdade, de liberdade. Não esses regimes ditatoriais que ocorreram e que mataram, muito embora o capitalismo também mate. É sério? Olha, eu não acho essa a melhor resposta e nem a melhor forma de lidar com essa pergunta. Na verdade, eu quero aqui dar uma resposta um pouco diferente nesse vídeo. Vamos ver a resposta. Mas você consegue ver como um socialista fala das pessoas? Experiências. É todo mundo cobaia do socialista? É isso? Então vamos em mais um vídeo dessa série de Rebatendo Falácias à Direita. Bom, nesse caso a premissa é a seguinte: primeiro, eles enfiam na cabeça da pessoa de que o socialismo trouxe o caos, a dor, a fome em todos os países em que foi aplicado. Logo, o socialismo já foi testado e não funcionou. E a conclusão que chegou no final é: o capitalismo tem seus defeitos, mas pelo menos ele deu certo. Muito boa argumentação, nota 0. Uma pena que ela é inteiramente baseada em uma premissa falsa e ignoram questões importantes desse debate. Em primeiro lugar, vamos deixar uma coisa aqui bem clara: nenhum sistema na história causou tanta morte e tanta fome quanto o capitalismo. Errou! Na verdade, Eu falo que ela é muito legal. Mal sabe ela que a morte na primeira infância, até a Revolução Industrial, até durante a Revolução Industrial, né, onde a condição de vida ainda não era tão boa, mas até a urbanização completa dos grandes centros urbanos, lá, a formação completa dos grandes centros urbanos, melhor dizendo, ela era em torno de 70%. 80% das pessoas viviam no campo e elas foram voluntariamente para as cidades. Ainda que em condições subhumanas, eram condições melhores, com melhores salários do que viver no campo. Então,
Elas viviam numa situação muito ruim e foram para uma situação um pouco melhor. E essa situação foi evoluindo com o tempo, graças ao desenvolvimento econômico, graças ao acúmulo de capital, graças ao aumento de produtividade. Hoje, a bonitinha aí pode ter a tintura do cabelo dela, pode ter o iPhone dela, pode ter essas fotinhos, quadrinhos, livro, prateleira e tal no cenáriozinho dela, com a câmera para gravar, graças à produção industrial. Se isso é capitalismo ou não sei, acho que esse modelo de capitalismo que ela fala tá mais para o que eu conheço como corporativismo. O capitalismo, na verdade, nem existe, né? O que existe foi essa organização industrial que existiu aí num momento histórico diferente. Mas não dá para negar que a produção em massa foi uma coisa muito importante para o desenvolvimento da vida em sociedade, da vida na sociedade moderna. Na verdade, essa desnutrição causada pelo capitalismo é porque ele precisa desse grupo de pessoas desempregadas, de pessoas desesperadas por emprego. Para o sistema capitalismo se manter vivo, ele precisa de pessoas marginalizadas que não conseguem se integrar a ele. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Porque para o sistema dar certo, ele precisa de pessoas que não entrem nesse sistema. Qual é a lógica, sua louca? Pelo amor de Deus. Quem precisa de gente muito pobre, desesperada, é o político socialista num sistema capitalista. Esse precisa, porque ele precisa ter alguém que ele vai falar que ele quer proteger, e ele precisa ter um inimigo para atacar, que é um ente abstrato, que é o capitalismo. Agora, o capitalismo não, ele não precisa disso. Os Estados Unidos, que foi o país que mais teve um desenvolvimento econômico baseado no livre mercado por muitos anos, não na história recente, mas até alguns anos atrás, até Reagan mais ou menos, foi um país onde praticamente todos tinham condição de consumir. Você pega os países da Europa, praticamente todos tinham pessoas com condição de consumir. Por que o capitalismo precisa de pessoas pobres? Qual é a lógica disso, meu? Para essa acumulação desenfreada de capital continuar existindo, e vocês verem essas cenas de Ferrari de ouro, do rei do camarote, vão continuar existindo cenas de crianças morrendo de desnutrição. Não tem nem lógica. Não tem nem lógica uma coisa dessa. Por que um cara indo pro camarote gastando um monte de cachaça vai matar uma criança de fome? Eu acho que é o contrário. Ele compra um monte de cachaça, ele sustenta provavelmente o barman que tá lá servindo pra ele sustenta o dono da balada, ele sustenta as pessoas que trabalham na fábrica de vodka, ele sustenta as pessoas que trabalham na fábrica de vidro pra engarrafar a vodka, ele sustenta as pessoas que trabalham no transporte, ele sustenta as pessoas que trabalham 6 horas depois. em toda essa cadeia produtiva. A União Soviética cometeu erros e nós vamos apontá-los sem autoflagelo para avançar e construir uma experiência ainda melhor. Não é possível pensar que o melhor sistema seja um sistema que pensa no lucro acima da vida, em um sistema que crê e mantém as pessoas presas a ele, na expectativa de melhorar na vida, sendo que as exceções confirmam as regras, em que as pessoas sonham em se tornar exceções em um mundo composto de regras duras, cruéis, em que pessoas morrem de fome, são expostas à violência e a qualquer momento são julgadas e descartadas por esse sistema. Não, nada a ver, irmão. As pessoas são expostas à violência. Por quê? Será que é por conta de tudo aquilo que a gente estava falando? As pessoas, na maioria das vezes, não podem trabalhar, e algumas que têm talvez uma propensão à violência escolhem isso como uma forma de vida? Ou será que nós estamos falando da violência policial que tenta coibir crimes sem vítima? Se for essa segunda, eu concordo que é um problema. Se for a primeira, sim, a gente deve combater esse tipo de violência. Eu não tenho como ter um policial no meu bolso, então eu sou a favor de eu ter uma arma no meu bolso para que eu possa me defender e defender minha família desse tipo de agressor. Teoricamente, a gente está indo no mesmo rumo, né? A pessoa pode se defender, a pessoa pode trabalhar, a pessoa pode fazer tudo que ela quiser. Exceto que, quando eu falo isso, você fala que eu tô louco, né, mocinha? O socialismo é errado, o socialismo não deixa com que exista o cálculo econômico, e o socialismo acaba matando as pessoas, quando não de fome, através de
violência do próprio Estado, através de guerras, através de gulags. Gulags é uma coisa interessante. A gente precisa falar sobre gulags aqui no canal algum dia, né? Mas então é isso. Gente, conheça o nosso canal no Odysee, uma plataforma descentralizada. Deixa um like aí, se inscreve se você conseguiu chegar aqui junto comigo até o final desse vídeo. Deixa um like, se inscreve e a gente se vê na terça-feira. Terça-feira temos resenha MDC. Até lá.